Olá, bem-vindos. Eu sou Ana Lúcia Araújo, sou líder de comunicação e eventos aqui do Instituto Etos, e hoje a gente tem o prazer aqui de discutir o papel do setor privado no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esse painel é oferecido pela Hidro e pela Sinergia, que tem seus representantes aqui com a gente. Também queria agradecer a presença da Daiane Albuquerque, que é a nossa intérprete de Libras, e preservando e garantindo a acessibilidade do nosso painel, eu vou fazer minha autodescrição para as pessoas que tenham dificuldade em visualizar. Eu sou uma mulher branca de cabelo castanho, cabelo curto castanho, estou com uma blusa clara, branca, no fundo branco também. Bom, só para contar um pouco mais da nossa conversa de hoje, o objetivo dessa atividade é tecer um diálogo sobre o papel do setor privado no desenvolvimento sustentável da Amazônia. A Amazônia, como todo mundo sabe, é a maior floresta do mundo e abriga riquezas imensuráveis, tanto sob a ótica da sociobiodiversidade como do ponto de vista econômico. Sua preservação, portanto, é essencial para a manutenção dos sistemas produtivos do Brasil e do mundo. Entretanto, ao olharmos para a história da ocupação e exploração da Amazônia, desde lá do ciclo da borracha, no final do século XIX, passando pela Zona Franca de Manaus, hoje em dia, a construção de rodovias hidrelétricas, ferrovias, assentamentos rurais, o desmatamento era e ainda é, para a visão de muitos, um sinônimo de desenvolvimento. Com a derrubada e queimada da floresta para o avanço do agronegócio e do garimpo ilegal, fica uma questão fundamental sobre o futuro do desenvolvimento sustentável da região. Qual é o modelo sustentável promissor para a Amazônia daqui para frente? Dois caminhos se apresentam, né? Em um, o Brasil pode ser líder mundial nessa produção sustentável de alimentos, pode ser o maior exportador de produtos com base na sociobiodiversidade e se tornar uma potência na biotecnologia, fortalecendo e protegendo a floresta em pé. E tem um segundo caminho, em que o país é incapaz de implementar um modelo sustentável, permitindo o avanço do desmatamento desenfreado, a destruição das riquezas que a Amazônia abriga e o ônus de ter que lidar com todas as consequências devastadoras que esse cenário traz, né? Ou traria. Então, a nossa questão hoje aqui é possível promover um modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia, respeitando os povos da região, a fauna, a flora e o meio ambiente? E qual que é o papel do setor privado nesse sentido, né? Como o setor privado pode apoiar um modelo pautado no econômico, no social e no ambiental, aliados ao bem-estar humano na região? Bom, e para isso a gente tem três convidados aqui hoje. O Eduardo Figueiredo, que é diretor de sustentabilidade e impacto social na Hidro. Ele é um profissional de ciências biológicas, formado pela PUC de Minas, tem mais de 25 anos de experiência na área socioambiental para a indústria e terceiro setor. Ele está há 4 anos na Hidro, atuando como diretor de projetos e diretor do Fundo de Sustentabilidade. Recentemente, ele assumiu a nova área de desenvolvimento territorial da empresa, sendo responsável por investimentos socioambientais e estratégicos. Aqui com a gente também o Mário Vasconcelos, ele é gerente do Centro de Estudos Sinergia Socioambiental. O Mário é antropólogo, formado em Ciências Sociais pela USP, especialista em Gestão Ambiental pelo SENAC. Atua há mais de 15 anos na Amazônia brasileira, com experiência junto a diversos territórios e povos amazônicos. Nessas experiências, atuou no terceiro setor e no setor público, na FUNAI, antes de ingressar no campo da consultoria socioambiental. Na Sinergia, está lá desde 2011, como consultor especialista em projetos junto a comunidades e territórios tradicionais. É responsável por estudos de avaliação de impactos socioambientais, de grandes projetos, planejamento de planos básicos ambientais, mitigação e compensação e implantação de projetos. É líder do Centro de Estudo Sinergia, cuja missão é ser um núcleo de inteligência, de união de saberes e de ampliação de conhecimentos e debates para a sociedade. E tem aqui com a gente também o Carlos Alberto de Matos Caramuza, diretor executivo do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. O Carlos é biólogo, doutor em ecologia pela USP, mais de 30 anos de experiência, atuou como diretor de conservação pelo WWF, como diretor do Departamento de Conservação de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. E é professor da PUC-Rio também. Atualmente ele está como diretor executivo do Instituto Internacional de Sustentabilidade, como eu já disse, e desenvolve trabalhos por meio de sua empresa Flexus Consultoria em Sustentabilidade e Biodiversidade, com projetos voltados à restauração ecológica, dinâmica do uso da terra, conservação da biodiversidade e desenvolvimento de políticas públicas.
Bom, vamos começar. Queria perguntar primeiro para o Mário e que você se apresentasse também. Mário, eu gostaria de começar perguntando se você pode contar um pouquinho para a gente de como você enxerga o papel do setor privado para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e como a Sinergia trabalha apoiando as empresas nesse sentido. Legal, Ana, obrigado. Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo aqui e aos meus colegas aqui no painel. Primeiro, respeitando o nosso protocolo de acessibilidade, me descrever. Eu tenho 41 anos, sou branco, um cabelo um pouco grande, estou com uma camiseta cinza aqui hoje conversando com vocês. Bom, essa pergunta, acho ela muito interessante, porque primeiro eu acho que, acho que os desafios que se colocam, no cenário amazônico hoje, eles são tão grandes, eles são de uma dimensão tão grande, que eu acho que nenhum setor sozinho é capaz de superá-los, Eu acho que se a gente quiser realmente encarar esses desafios de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, a gente precisa construir arranjos que envolvam os setores, privado, o setor público e também a sociedade em suas variadas representações. Então, acho muito interessante a gente discutir o papel do setor privado a partir desse prisma, de que a gente precisa construir um movimento de união intersetorial para encarar esses desafios, Acho que a primeira coisa que eu citaria um pouco como um papel, eu acho, do setor privado, eu acho que é assumir uma postura proativa, Eu acho que é assumir uma postura de responsabilidade com esse desenvolvimento sustentável, que vá além das exigências legais, Que vá além do que o Estado hoje brasileiro impõe como um arcabouço legal para essas empresas, Eu acho que em quase todos os setores que atuam na Amazônia hoje, o desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma condição para a existência futura dessas mesmas empresas, Acho que para essas empresas continuarem alcançando seus objetivos econômicos e de outras esferas, é fundamental que o desenvolvimento sustentável surja e se desenvolva cada vez mais na Amazônia, Então, acho que esse fica sendo, acho que na minha opinião, um primeiro papel importante das empresas assumirem essa responsabilidade de uma postura proativa para além do arcabouço legal brasileiro. Acho importante também a gente pensar um pouco como as empresas, como um ator que está chegando hoje na Amazônia, podem se conectar com agendas positivas, A gente fala, acho que, muito dos desafios e problemas da Amazônia hoje, Desmatamento, questão fundiária, violência, porque realmente são vastos e muito complexos. Mas a Amazônia tem hoje também muitas oportunidades, Tem muita gente fazendo coisas interessantes na Amazônia, tem muita gente inovando na Amazônia, e tem muita gente, acho que, assumindo esse desafio de construir uma inovação para um futuro possível da Amazônia. Então, eu acho que o setor privado, quando passa a ter uma atuação mais proativa na Amazônia, é importante que se conecte com essas agendas positivas, Para que, além de resolver problemas, a gente passe a desenvolver e apoiar aquelas pessoas, aqueles atores que realmente estão na linha de frente da inovação, de arranjos, de cadeias produtivas, de alternativas possíveis aí para a Amazônia. Eu acho que para que isso seja possível, eu traria um terceiro ponto que eu acho importante, para essa questão do papel do setor privado na Amazônia, que eu acho que é o papel de uma abertura, uma abertura para, acho que, relações horizontais, assim, com diversos atores, Eu comentei que eu acho que é importante um arranjo intersetorial para o desenvolvimento da Amazônia, e acho que esse arranjo é importante que ele se construa a partir de relações horizontais, Relações de escuta, relações de entender quem são os outros atores que já estão no território amazônico, Sejam esses atores comunitários, sejam outras empresas, sejam governos, cada governo é de um jeito em cada lugar. Então, acho importante que o setor privado também tenha, acho que já tem exemplos muito positivos, nesse sentido, e acho que a gente indicar um caminho de continuar investindo nessa abertura para relações ali horizontais, nessa rede que aos poucos eu acho que se tece para a construção aí do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Eu acho que muitas vezes, quando as empresas chegam na Amazônia, muitas vezes as empresas são feitas de pessoas, Muitas pessoas também vêm de fora da Amazônia para trabalhar, E muitas vezes, dentro do setor privado, a gente se refere à Amazônia como lá na Amazônia,
né? Não, porque lá na Amazônia. E aos poucos eu vejo que muitas empresas estão trazendo um outro lugar desse discurso, dizendo nós que estamos aqui na Amazônia, né? E acho que quando a gente se refere a esse nós, a gente também transcende um pouco as fronteiras do setor privado e diz nós, se referindo a toda essa rede, né, que está presente na Amazônia. Então, eu vejo com muito bons olhos empresas hoje que, aos poucos, estão se tornando cada vez mais amazônicas, né? E cada vez mais criando suas raízes, né, por lá. Por último, eu acho que as empresas, eu acho que com o seu perfil de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, eu acho que as empresas têm uma oportunidade, né, o setor privado como um todo, de colaboração muito importante para a construção desse desenvolvimento sustentável, que é identificar nos seus territórios quais são os nós de inovação, de tecnologia, que poderiam ser desatados com um grande impacto, né? Que poderiam trazer grandes oportunidades e um valor compartilhado para outros atores também, né? Eu acho que cada setor tem as suas vocações. E as empresas têm uma vocação, eu acho interessante, pela sua cultura, pelos desafios que são colocados no setor corporativo, de resolver problemas, né? De desenvolver estratégias que possam catalisar várias oportunidades de desenvolvimento. As empresas fazem isso na sua prática, né? Então, acho interessante isso, o setor privado, aonde estiver na Amazônia, porque a Amazônia é muito grande, né? Cada lugar, uma coisa é atuar em Barcarena, outra coisa é atuar no Acre, outra coisa é atuar no Amazonas. Então, acho interessante que o setor privado entenda um pouco quais são esses nós que estão colocados aí no seu território, considerando, né, esse setor aí de pesquisa, desenvolvimento, inovação, tecnologia, que possam ser desatados e que isso possa trazer, acho que, várias oportunidades para outros atores, né? E acho que tem uma postura de compartilhamento, né, desse conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para essa rede que se tece hoje na Amazônia, né? Muitas vezes, um território ou um ator desenvolve uma solução, né? Consegue criar ali uma inovação que tenha um impacto grande para o desenvolvimento naquela rede ali mais local, né? E acho interessante como hoje essa rede que se tece permite um compartilhamento bastante ávido, ágil, dessas soluções, né? Então, acho que isso o setor corporativo, o setor privado também tem muito a contribuir, trazendo as suas inovações que estão sendo construídas, né, aí nas suas relações, às vezes até nos seus processos internos, e compartilhar isso com esse ecossistema institucional amazônico hoje em dia, né? Eu acho que a Sinergia tem tentado colaborar um pouco com as empresas, sejam nossos clientes ou nossos parceiros, acho que primeiro fazendo isso internamente, né? Nós também somos uma empresa, então a gente tenta também fazer essa lição de casa dentro, não adianta a gente faça o que eu digo e não faça o que eu faço, então a gente tenta criar um pouco, a gente tenta ser cada vez uma empresa mais amazônica, né? Eu acho que a gente tenta construir as pontes também, né, junto com os nossos clientes e parceiros, para essas redes locais e regionais, né? O que a gente tem tentado fazer muito, eu acho que é atuar um pouco como um facilitador nos territórios, entendendo oportunidades, conhecendo os atores e facilitando um pouco a construção dessas redes em torno de agendas positivas. Eu acho que seria isso, por enquanto, que eu teria para colocar. Tá ótimo. E agora eu vou perguntar para o Carlos, né? Queria que você comentasse um pouco como funciona a atuação do Instituto Internacional para a Sustentabilidade sobre como os projetos desenvolvidos apoiam a preservação e o desenvolvimento da floresta. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço o convite. Vou começar me autodescrevendo. Eu tenho 57 anos, já tenho bastante cabelo grisalho nas minhas cãs. Estou cabeludo também. Uso óculos. Estou com uma camisa clara, uma camisa de botões. E tenho 91 quilos. O IS é um Instituto Internacional de Sustentabilidade, é uma organização não governamental, né, criada no Rio de Janeiro há uns 10, 11 anos, e que tem como sua principal área de atuação a promoção, né,
da conservação e restauração da biodiversidade, mas principalmente numa escala da paisagem, né? Então, a gente está trabalhando muito na escala de promover um uso da terra, um uso do território compatível com o uso de múltiplas funções, né? E com a conservação da biodiversidade e das contribuições, né, da biodiversidade, da natureza para as pessoas, né? O melhor nome para serviços ecossistêmicos. Então, a gente depende de uma série desses serviços ou dessas contribuições da natureza, então o foco é como conservar esses dois, a diversidade, restaurar e as suas contribuições para a natureza. A gente trabalha de uma forma muito ligada à PUC, no Rio de Janeiro, a gente tem o primeiro curso mestrado profissionalizante em sustentabilidade, então é uma forma de promover compartilhamento e buscar criar legados com os alunos, através de dissertações de um caráter mais aplicado, aproveitando a experiência acumulada que vários dos integrantes do Instituto têm já nas suas carreiras com políticas públicas, com pesquisa, tem um componente muito grande, o IES, de estar ligado à ciência, né, e a publicações de caráter inovador em revistas de primeira, revistas de alta repercussão mundial, né, revistas científicas, de estar publicando a ciência que a gente faz, sempre com caráter muito aplicado. Dentro dessa escala do uso da terra, a gente tem uma preocupação, uma atuação muito grande com o uso de ferramentas, análise de multicritério para identificação de prioridades, seja para conservação ou seja para restauração da biodiversidade. Então, como escolher por onde começar ou por onde implementar ações de gestão integrada da paisagem nas áreas que, atendendo diversos critérios, como, por exemplo, conservação de biodiversidade, carbono, né, clima, produção de segurança hídrica, preço da terra, preço da restauração, ou seja, trabalhando com uma série de fatores, sejam benefícios a serem otimizados, ou sejam custos a serem reduzidos, como é que você identifica quais são as primeiras áreas para trabalhar? Isso a gente já aplicou para a Amazônia como um todo, tem aplicado para algumas regiões específicas, alguns estados específicos da Amazônia, e para circunstâncias específicas, como por exemplo, algumas escalas municipais, onde a gente pode apoiar ações ligadas à identificação de quais seriam as melhores áreas, por exemplo, para compensar impactos ambientais relativos a diferentes tipos de intervenção na Amazônia. A gente também tem uma dimensão de política pública muito grande, por exemplo, a gente está desenvolvendo junto com o governo do Pará um plano estadual para a promoção da recuperação da vegetação, né, um plano AVEG, como a gente costuma chamar. Quando eu estava no governo federal, a gente contribuiu para a implementação dessa política, né, da política de recuperação da vegetação nativa. Agora o Estado tem uma série de, através do seu programa, ligado à redução de emissões dos gases de efeito estufa, tem um componente muito grande de restauração. A ideia, então, é ter um plano, uma política baseada num diagnóstico extenso a ser feito para o Estado, que identifique quais são as principais estratégias e possa pensar em soluções como, por exemplo, concessões de terras públicas degradadas para a restauração vegetal, ou, eventualmente, como fazer a implementação da lei da proteção da vegetação nativa, né, das reservas legais, de forma consorciada em áreas, por exemplo, que tenham bastante potencial de acumulação de carbono, possíveis soluções que poderão surgir na implementação desse plano. Então, acho que uma visão de componente de políticas públicas está muito presente nas ações que a gente trabalha. Outro componente é ligado à promoção das cadeias da sociobiodiversidade, né, tentar encontrar soluções que gerem uma economia baseada, uma economia com a floresta em pé, e que possam agregar valor, organizar
comunidades para explorarem determinadas cadeias de produto, agregar valor, acessar crédito. Então, são alguns dos componentes que a gente tenta trabalhar também nessa escala. E, especialmente no setor privado, acho que existe um componente de interesse muito grande em trabalhar em parcerias com o setor privado, como estava sendo mencionado, no sentido de que ele possa usar o seu poder, né, de chamamento, o seu convening power, para implementar ações na escala da paisagem, né? Em vez de trabalhar de uma forma muito isolada, usar o poder que as grandes empresas, sejam do setor de mineração, sejam do setor do agronegócio, possam para organizar as cadeias de produção, atuar na implementação da legislação específica em determinados territórios, diversificar o portfólio de renda dos produtores, gerar serviços ecossistêmicos nas suas propriedades. Então, acho que a ideia é ajudar as empresas a terem uma atuação que vá além, né, das suas áreas próprias, atuem nos seus territórios, atuem ao longo das suas cadeias e incorporem cada vez mais o capital natural como parte dos seus modelos de negócio, né? A ideia é que a gente pare de externalizar os custos ambientais para a sociedade e passe a incorporar cada vez mais ao lado do capital financeiro, do lado do capital humano e do capital material, um quarto capital, o capital natural, para que as empresas possam contribuir, né, para a conservação dessas contribuições da natureza para as pessoas e da biodiversidade nos territórios que elas estejam atuando. Acho que é isso, Ana. Acho que você está no mudo, Ana. Eu tenho certeza que eu estou no mundo, obrigada. Eu queria só que o Eduardo contasse um pouco da atuação da IDSO na Amazônia, essa perspectiva, né, de atuação com base no desenvolvimento sustentável também, e contar um pouquinho do Fundo de Sustentabilidade, como apoia os projetos e como isso tem caminhado. Tá, obrigado, Ana. Primeiro, boa tarde a todos e todas. É um super prazer estar aqui. Essa conferência já é um evento importante para a Hidro, a gente vem participando há algum tempo, então é realmente um prazer. Eu vou seguir o protocolo me descrevendo. Eu sou um homem branco, alto, assim como o escaramuza, meu cabelo está bem grisalho, tenho uma barba que também está bem grisalha, eu uso óculos, estou com uma camisa clara no fundo claro. Eu acho que tanto o Mário quanto o escaramuza falaram bem de cada setor, então, para falar, né, representando a indústria, eu queria chamar um pouquinho a atenção para uma abordagem talvez até mais ampla do que a Amazônia, mas que eu acho interessante como enquadramento para essa conversa. A gente está vendo, a COP está rolando agora, né? COP 27, no mês que vem tem a da biodiversidade, enfim. E a gente está vendo o mundo quebrando um paradigma bastante significativo, que é o modal de energia, né? Então, a gente está saindo muito claramente de um uso de combustíveis fósseis para uma busca e uma consolidação de uma matriz energética que não dependa, para que a gente possa assegurar um futuro com baixo carbono. A gente está vendo uma movimentação também em relação à biodiversidade e à natureza, propriamente dito, também, né? Parar a degradação da natureza e, em um determinado momento, espera-se aí, 2030, a gente consiga ter uma inflexão positiva na curva e a gente começar a ter essa recuperação, né? Isso são dois comportamentos sociais muito fortes, né? A gente tem que abandonar um modelo, né, e uma fonte de combustível que a gente vem usando aí por um tempo muito significativo na história da nossa sociedade global. A mesma coisa a natureza, né, o modelo de exploração dos recursos naturais, como ele é feito, e o mundo está investindo em mudar essas duas questões, né? E esse é um esforço, a gente está acompanhando, esse é um esforço monumental. Esse futuro de baixo carbono, ele também vai exigir
uma mudança no que diz respeito às condições sociais da sociedade. Isso também é muito claro, né? Essa desigualdade social que pode ser alavancada, inclusive, por essa mudança de matriz energética, né? Ela precisa ser endereçada, e ela vai ser endereçada pelo mundo. Isso é certo que, em algum ponto, o mundo vai sentar em todos os seus setores e vai falar, olha, então precisamos também de um acordo, assim como temos o clima e assim como a gente está estabelecendo para a natureza, para uma evolução que elimine ou enderece essa desigualdade social. Então, esses 3 pilares, quando eles são entregues à indústria, a indústria se mexe de uma maneira diferente dos outros setores, né? Então, o governo, obviamente, ele tem seu limite geopolítico muito bem estabelecido. A sociedade organizada também tem um papel, ela atravessa as unidades geopolíticas, mas ela também tem uma representatividade grande. No caso da Amazônia, tanto o Mário quanto o Scara aqui falaram, isso é muito forte. A sociedade civil é quem levanta a bandeira, ela defende os interesses da Amazônia, ela consegue organizar os diferentes setores, e a indústria entra por uma pressão muito forte do mercado, né? A indústria, ela faz parte do capitalismo, então, né, espera-se que gere valor econômico, essa é a natureza desse setor. O mercado hoje está falando o seguinte, olha, você não vai conseguir ser capitalista se você não endereçar esses 3 pilares, clima, meio ambiente e sociedade, né? Então, as empresas, especialmente as empresas que atravessam as fronteiras, né, que são regradas aí por mercado, por padrões internacionais, hoje tem uma pressão muito grande, não a respeitar os padrões, mas para participar das construções de padrões que vão nos levar a esse futuro de baixo carbono e respeitando os recursos naturais da natureza. Então, como indústria operando na Amazônia, hoje a gente tem uma preocupação muito forte de ter uma operação responsável, ou seja, na parte que concerne emissões em todas as partes, ou seja, a nossa pegada ambiental ela é muito vigiada e muito cobrada, então a gente tem um padrão de atuação muito forte. Na questão de clima, a gente tem hoje uma estrada bem definida, né? Até 2030, nós vamos reduzir 30% das nossas emissões, e até 2050 a gente vai zerar essas emissões. A gente já tem um planejamento para isso. Para 2030 é um planejamento muito bem detalhado, para 2050 é um planejamento em construção de como a gente garante as tecnologias necessárias para fazer isso. No que tange à parte social, e aqui quando a gente fala de Amazônia, ela é de certa forma holística, né? Assim, trazendo um termo aí que tem várias interpretações, mas ela é socioambiental, né? Então, na nossa visão, e tanto a gente tem parceria com o Sinergia e com o IES, é justamente nesse sentido. Como é que a indústria, como é que, no nosso caso, a Hydro pode ser uma alavanca? Nosso negócio central é fazer alumínio, mas como é que nós podemos ser uma alavanca para que as organizações que são especialistas, para que os governos que são gestores da política pública possam incrementar e melhorar as condições de acesso básico, tanto a saneamento quanto a educação, mas primordialmente na Amazônia, como é que há essa ligação entre o valor da Amazônia, o valor da biodiversidade e o empreendedorismo e a geração de renda local. E aí, uma preocupação que a gente tem é o não assistencialismo, né? A gente não está propondo o empreendedorismo porque a gente acha que as comunidades não têm como fazer isso. Na nossa visão, as comunidades, principalmente as tradicionais, são os povos originários dessa região e têm que fazer parte dos arranjos de distribuição e de compartilhamento de valor em todas as ações que nós fazemos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a biodiversidade, para nós não há solução a ser desenhada, né? Nós temos uma ambição de zerar nosso impacto líquido em relação à biodiversidade. Isso é um programa de longo prazo, bastante complexo, porque vão envolver vários setores, mas uma coisa é certa, os povos tradicionais têm que fazer parte da governança desde o início para que eles possam também fazer parte das tomadas de decisão em relação ao qual modelo vai ser aplicado para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Então para mim, o papel da indústria, né, e aí falando como Hydro,
é esse, né? Nós temos um negócio muito bem definido, mas nós precisamos entender o contexto onde nós atuamos para que a gente possa fazer esse trabalho de alavanca, para que a gente possa realmente provar para o mercado e para todos os nossos atores relevantes que nós estamos contribuindo para uma transição, para uma sociedade justa num cenário de baixo carbono. Ótimo. Agora, a gente tem uma rodada aqui, que eu vou precisar dar uma invertida na ordem de vocês, porque a gente também está com uma questão de horário aí para o Eduardo. Então, Eduardo, eu queria começar com você. Vocês todos falaram muito sobre essa questão do desenvolvimento, claro, regional, e cada um citou uma questão em especial, né? Eduardo, você falou agora de como não ser assistencialista, mas alavancar a região e proteger também os povos originários. O Mário trouxe uma questão aí da empresa mais amazônica, né? E o Carlos citou até os exemplos dessas componentes de políticas públicas com o governo do Pará. O que eu queria aqui ouvir de vocês, brevemente, quais iniciativas que já estão sendo praticadas por vocês e como se apoiam, né, essas muitas mãos na construção dessas iniciativas. Fica à vontade para começar, Eduardo, e a gente garante o seu horário aí. Agora é você que está no mudo, será? Já dei minha cota de estou no mudo aqui. Só para, como tem autodescrição, eu estou autodescrevendo que eu faço isso constantemente, falo no mudo aqui. Não, mas então, essa é uma pergunta diária nossa, né? Como é que nós podemos desenvolver o trabalho com os parceiros? Para o desenvolvimento territorial, para nós, a premissa básica é que a nossa ação é via parceria. Então, dependendo da dimensão, né, e nós atuamos muito fortemente em 4 dimensões: educação e habilidades, cadeias de valor, sociobiodiversidade e qualidade de vida. Em qualidade de vida, a gente tem tanto o fortalecimento institucional quanto acesso a necessidades básicas, como, por exemplo, saneamento. Então, o fortalecimento institucional e educação, ou seja, a transferência de conhecimento, ou seja, usar os nossos recursos para dar acesso a condições que levem a treinamento, a aumento de habilidades, a descoberta de habilidades no território, isso é um ponto forte. E aí nós temos, com a Sinergia, uma parceria fantástica e via Fundo de Sustentabilidade Hidro, que é a iniciativa Barcarena Sustentável. Na verdade, a iniciativa é um fórum territorial, né, composto por lideranças de Barcarena, que se empoderaram desse local, desse fórum. Hoje eles são os donos, lideram, gerenciam com apoio administrativo da Sinergia, mas esse grupo, ele debatendo, e são várias perspectivas diferentes, conseguiu, ou seja, trabalhou para elaborar uma teoria da mudança para Barcarena, ou seja, ele definiu prioridades de investimento, seja para governo, para quem quer que seja, e hoje o fundo utiliza essa teoria da mudança, se relacionando com as lideranças da iniciativa Barcarena Sustentável, para orientar os investimentos do fundo. Então, a gente tem uma linha forte, né, com as associações comunitárias, a gestão dos editais é muito compartilhada, tem uma parte técnica que é com o fundo, mas toda a gestão, criação dos comitês, definição de qual é o investimento, isso tudo é feito via iniciativa Barcarena Sustentável, e o objetivo é justamente esse fortalecimento institucional, para que essas grandes questões, pelo menos para nós, a gente consiga capturar. E também do ponto de vista da biodiversidade, assim, outro exemplo grande, né, uma parceria que nós temos aí com vários atores, a IES é um ator principal nessa questão, é justamente o entendimento no nosso caminho para atingir o impacto zero, ou, né, impacto líquido zero em biodiversidade. Como é que nós fazemos isso, né? E não é simplesmente ticar, vou pegar uma área, não, é realmente um programa, como o Scaramuza falou, no qual nós estamos buscando os benefícios adicionais, né? Quanto carbono, quanto de biodiversidade, quanto de água, que é o retorno, né? A melhoria. E, principalmente, como a sociedade,
né, como as comunidades podem participar, e aí, em especial, os povos tradicionais, povos originários mesmo, né? O interessante é entender, voltando ao papel da indústria, né, numa ação que é esperada via governança, né, o mercado espera que a empresa faça isso, como é que a gente pode garantir que isso é feito realmente com a participação da sociedade de maneira plena. Não é fácil, o arranjo, obviamente, né, qualquer arranjo nesse sentido é muito complexo, mas acho que o caminho para frente ele tem que enfrentar essa complexidade para ter uma solução robusta e de longo prazo, né? Ótimo. Mário, você gostaria de complementar? Sim, Ana, acho que pegando um pouco o gancho, né, do Eduardo, eu acho que tem iniciativas muito interessantes nesse campo do fortalecimento institucional, fortalecimento da governança, né, num nível mais local. Eu acho que historicamente na Amazônia a gente reproduziu por muitos anos um modelo, eu acho que um modelo um pouco político, né, um modelo de decisão, onde essas decisões muitas vezes já chegavam um pouco construídas, né, de fora. E as comunidades elas eram envolvidas um pouco em um momento mais numa ação assim de diálogo, de compartilhar algumas decisões, mas não de envolver um pouco, eu acho que nesse processo um pouco anterior de saber o como fazer e o que fazer, né? A iniciativa Barcarena Sustentável, acho que é um exemplo de uma iniciativa que a gente tem participado um pouco nesse sentido, né, e que tem sido um grande aprendizado para a Sinergia, que eu acho que é de assumir que as populações amazônicas, sejam indígenas, ribeirinhos, agricultores, familiares, colonos, né, existe uma multiplicidade cultural muito grande na Amazônia. Essas pessoas e esses grupos, eles precisam ser envolvidos na hora da conversa que se decide o que a gente vai fazer, como e de que forma, né? E muitas vezes isso não é um processo simples e fácil, né? Porque envolve um diálogo entre diferentes. E o diálogo entre diferentes, né, no ser humano é complexo, né? Então nunca é muito simples. Eu acho que passa por um processo de preparação do ambiente para esse diálogo, né? E muitas vezes essas comunidades que têm grandes saberes, grandes conhecimentos associados aos seus modos de vida, a gente também precisa fortalecê-los para que eles possam estar participando, né, desse processo de decisão, né? Muitas vezes você empoderar uma pessoa, uma comunidade com um processo rápido acaba sendo um tiro no pé, né? Você acaba colocando uma questão que ainda não estava muito construída a base para que essa resposta fosse construída junto. Então, eu acho que existem diversas iniciativas interessantes, eu acho que nesse sentido, de tentar trazer para o diálogo as comunidades amazônicas, mas não para o diálogo onde as decisões já estão tomadas, né? Mas a gente, eu digo, eu sou paulista, né? Então eu digo nós que por mais que tenhamos experiências na Amazônia, nós que vimos de fora, muitas vezes a gente sabe pouco sobre a realidade amazônica, né? E essa realidade pode ser muitas coisas, pode ser o comportamento do rio, pode ser uma cadeia produtiva sustentável, pode ser identificar desafios de oportunidades ali. Eu acho que a iniciativa Barcarena Sustentável, o projeto Redes do Médio Xingu, que a Sinergia também faz hoje em Altamira, tem trazido para a gente algumas lições de que quando a gente inclui essas populações, né, de uma forma empoderada, numa arena de decisão, a qualidade dessas decisões tem um grande salto, né? Porque aí a gente faz uma complementação, eu acho, né? Aí sim, as vocações e os conhecimentos do setor privado, da academia, conseguem contribuir com esse conhecimento local, né? E aí acho que não é só um processo de uma consulta, mas é um processo de uma decisão junto. E eu acho interessante esse caminho que o Eduardo citou do fortalecimento institucional e da governança, porque isso é, muitas vezes, empoderar as comunidades amazônicas, né, para que a gente possa estabelecer aí uma arena de um diálogo positivo, né, para construir essas respostas. As perguntas a gente já conhece, né, boa parte delas. As respostas a gente está tendo que construir com o carro andando, porque o clima está mudando, né, em várias regiões da Amazônia a gente já está percebendo mudanças desafiadoras, então acho que esse é um caminho bastante interessante. Bem, Carlos, e como você quer complementar e encerrar aqui essa rodadinha?
Tem, sim. Eu acho que vou me beneficiar aqui de falar depois dos meus colegas que me antecederam, né, que comentaram aspectos bastante importantes relacionados à questão da cooperação, que é fundamental para que a gente possa realmente atingir os propósitos e a transformação, né, do modelo de desenvolvimento econômico para essa região como um todo, o modelo com a Floresta em Pé, baseado em conservação. Eu costumo dizer que, para chegar na colaboração, a gente precisa ter uma trajetória de construção de confiança. E como foi bem colocado aqui, essa construção de confiança demora e precisa de um espaço de escuta e de diálogo ativo. E às vezes a gente não está conseguindo nem fazer o que eu costumo chamar o caminho do triplo C, né? Nem o primeiro C dessa história, que é conseguir se comunicar entre nós e dizer, estou fazendo isso, o que você está fazendo, eventualmente a gente está fazendo muitas vezes as mesmas coisas, tacando os mesmos problemas, desperdiçando recursos, porque a gente não está conseguindo se comunicar. O segundo C dessa história é conseguir colaborar, onde, eu fiz isso, pega isso, faz isso, usa isso aqui melhor, essa disponibilidade que já exige uma certa construção de confiança. E o terceiro, que realmente eu chamo de colaboração, é quando a gente deixa de fazer uma determinada coisa, planeja desde o começo o que vai fazer, porque o outro faz melhor. Esse caminho é complexo e as ações, sejam nessa escala local, que eu acho que tanto o Figueiredo quanto o Mário comentaram muito bem com esses exemplos de Barcarena, do Xingu, seja numa escala mais ampla, né? Então, iniciativas multiatores, como a gente tem, por exemplo, a Aliança para a Restauração na Amazônia, é um bom exemplo já numa escala mais ampla, maior, juntando diferentes tipos de atores, públicos, privados, empresas, organizações não governamentais, academia, que trabalham para conhecer o que todos esses atores estão fazendo e buscar avanços em diferentes áreas, por exemplo, ligadas à restauração. Outro exemplo super importante para a Amazônia é a coalizão Clima, Agricultura e Floresta, né, que nesses últimos anos teve um papel-chave para segurar vários desmontes pelos quais a gente estava passando em termos de políticas ambientais e legislações. A ação da coalizão foi fundamental, porque era um conjunto com diferentes representações, setor privado, universidades, organizações de representação do agronegócio, a organizações ambientais presentes e que teve uma atuação fundamental ao longo desses anos. Então, tem uma dimensão dessas iniciativas multiatores nessa escala que é fundamental para o alcance, uma verdadeira cooperação, um processo de construção de confiança entre esses diferentes parceiros para que a gente possa fazer mais com menos. É isso, Ana, sobre esse tópico. Maravilha. A gente está caminhando aqui para o final, vou fazer uma última rodada de perguntas para vocês. E, Eduardo, acho que você falou muito aí da questão do fortalecimento institucional, né, que o Mário endossa super também, a questão da educação na região. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do empreendedorismo, né? Claro que a educação leva a isso, mas que você comentasse um pouco as iniciativas de empreendedorismo que vocês realizam ali. Tá bom. Não, primeiro destacar que acho que o Escaramuza trouxe alguns exemplos aí de iniciativas já de longo prazo e bem consolidadas na Amazônia, e a gente tem que destacar que a Amazônia é um celeiro de experiências, né, assim, de muito conhecimento, tanto pesquisadores desenvolvendo ciência básica, ciência aplicada, organizações aplicando essa ciência, empresas absorvendo isso, tanto empresa quanto o governo. Então a gente tem um conjunto aí de coalizões, de organizações espalhadas pela Amazônia, oferecendo conhecimento, e o empreendedorismo é uma base muito forte disso, né? Eu acho que uma dificuldade que a gente tem é sempre escala, né? Como é que a gente realmente passa dos projetos pilotos e de cadeias localizadas para um processo de escala maior. Na Hidro, nós temos realmente ainda, né, esse obstáculo muito grande. A gente tem parceiros super experientes também trabalhando conosco,
No fundo, nós temos uma ação em Barcarena específica, trabalhando com projetos de base comunitária, então, que é uma das premissas do fundo, né, trabalhar sempre em base comunitária. Então, a gente vem desenvolvendo um projeto de base com os agricultores familiares e o projeto Tipitix, que captura, né, acelera projetos dentro dessa base de agricultores para que eles possam, com assistência técnica, então tem tanto desde a embalagem, do marketing, plano de negócios, o selo de qualidade, para que eles possam agregar valor e vender o produto deles por preços melhores em mercados mais competitivos. O pessoal está chegando em Belém, vendendo no shopping de Belém, enfim. É um caso de sucesso, ainda com uma escala pequena, a gente tem 34 produtores apoiados, é o terceiro ciclo. A gente tem uma parceria com o Zaid e com a Fundação Mitsui desenvolvendo esse projeto, mas ele tem uma pegada, né, que é coerente com todo esse desenvolvimento de empreendedorismo que está acontecendo na Amazônia. A gente absorve e aprende muito nesse processo para poder aplicar. Um outro elemento que a gente vem estudando bastante, nós estamos já em fase de piloto, em parceria com a Universidade Federal do Pará, para usar o caroço de açaí em caldeira, né, em substituição, porque aí você tem uma redução de carbono, óbvia, mas também o açaí é um produto, o caroço é muito subutilizado, acaba virando um resíduo, e a gente vem trabalhando as cadeias, também a cadeia do açaí, para a gente poder, então, garantir esse insumo e substituir um combustível fóssil pelo uso do caroço do açaí. E aí também, óbvio, né, se já tem uma cadeia de açaí bem estabelecida, mas o fornecimento disso é outra parte do empreendedorismo que a gente vem trabalhando, né? Então, a gente tem várias ações com empreendedorismo, ainda de uma escala pequena, né, estudando e modelando esses processos para a gente poder avançar e aumentar em escala também. Tá bom. E fica à vontade aí pelas suas considerações finais. Eu queria agradecer muito de novo, exaltar o trabalho do Edson, é um grande parceiro. Acho que essa troca de conhecimento aqui, sinergia, IS, né, tanto o Mário quanto os caras são parceiraços também, assim, agregam todo o conhecimento, né, vindo da ciência e transformando esse conhecimento, essa ciência básica em aplicação. Para nós isso é nosso meio de trabalho, né, trabalhar com esses parceiros estratégicos. Então, eu só queria realmente deixar e estou super ansioso para poder ter a oportunidade de fazer isso aqui presencialmente de novo. Muito bem. Mário, Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada. Mário, queria que você contasse um pouco para a gente sobre a série Amazônia Brasileira, que é produzida pela Sinergia, né? E esse recorte de desenvolvimento territorial, o que você acha interessante destacar? Legal, Ana. Bom, a gente começou em 2022 a publicar essa série Amazônia Brasileira. Essa iniciativa surgiu a partir de uma vontade da Sinergia, acho que nessa linha que a gente comentou um pouco antes, de compartilhar um pouco experiências, de compartilhar um pouco as experiências que a gente vive no território amazônico. A Sinergia hoje tem uma grande oportunidade de estar presente em diversos territórios da Amazônia, né? A gente já faz mais de 10 anos que a empresa trabalha na Amazônia, e hoje a gente trabalha no Médio Xingu, em Barcarena, no Amazonas, também na região de Marabá, Carajás, e a gente começou a pensar um pouco, bom, talvez a gente também tenha alguma coisa a contar, né, hoje a gente vê uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma grande diversidade de conhecimento, publicações, né, tem uma efervescência muito grande do tema amazônico hoje. Então, a gente tem diversas iniciativas, publicações de várias organizações, trazendo um conhecimento bastante rico. E a gente não quis, assim, redundar, dizer o que já foi dito por outros parceiros, por outras publicações, mas a gente quis trazer também um pouco o que a gente estava aprendendo e vivendo no território amazônico. Eu acho que não exatamente como uma posição assim de especialistas, mas também como uma posição de aprendiz, né? De dividir um pouco o que a gente está vendo, o que a gente está pensando, e abrir espaços de discussão com outros atores, né, para a gente fomentar esse espaço aí de inovação. Essa série ela tem 7 volumes previstos, a gente já publicou 3, 4,
né? O quarto saiu há pouco tempo. E nesses primeiros 4 volumes, a gente dialoga um pouco com esse recorte territorial da Amazônia, né? Existem muitas Amazônias, né, hoje, e de algumas iniciativas, como a Concertação pela Amazônia, a Amazônia 2030, por exemplo, para citar 2, entre muitas outras que existem, tem trazido um pouco isso, que não existe uma Amazônia, né? A Amazônia é mais da metade do Brasil, né? Pouca gente, acho que as pessoas de fora da Amazônia às vezes não têm muito essa dimensão, que na verdade o Brasil é mais Amazônia do que não Amazônia, né? Se não me engano, 59% do território brasileiro é ocupado pela Amazônia Legal, se não me engano. E são diversas Amazônias, né? É muito diferente você estar num lugar ou estar em outro da Amazônia. Então, nossos primeiros volumes discutem um pouco essa diferença desses territórios, né? Considerando um pouco esse recorte já trazido e consolidado um pouco por algumas publicações do Amazon também, que acho que foi pioneiro, né, nesse recorte. Então, a gente discute um pouco o arco do desmatamento, a área de ocupação consolidada, né? Então, aquela área que a colonização já chegou há algumas décadas, que já trouxe uma transformação muito grande na paisagem. A gente tem 2 volumes, falando um pouco, 1 e o 2, falando um pouco desses territórios. No volume 3, a gente fala da Amazônia conservada, né? Então, aquelas porções da Amazônia onde a floresta em pé ainda é dominante, né, na paisagem. E nesse volume 3 foi interessante que a gente abriu uma seção que chama-se Vozes da Amazônia, né, onde a gente trouxe um indígena Mundaua, um indígena Teneterrara e uma liderança também quilombola ali do Pará, para discutir um pouco como que eles estão vendo, né, as realidades dos seus territórios. No 4º volume, a gente fala um pouco das metrópoles da floresta, né, discutindo um pouco o papel do urbano, né, das cidades amazônicas nesses desafios de desenvolvimento. E estamos trabalhando no 5º volume, falando sobre bioeconomia, e no começo do ano que vem a gente encerra a série com o volume 6 e o 7, onde a gente vai falar de pecuária sustentável e de agricultura regenerativa, restauração, essas novas possibilidades. Convido quem tiver interesse a dar uma olhadinha no site da Sinergia, sinergiaconsultoria.com.br/série Amazônia. Excelente. Se você quiser fazer suas considerações finais também, que depois a gente já passa para o Carlos. Não, legal, agradeço ao Ethos pela oportunidade, parabenizo, né, por mais essa iniciativa, acho que essa conferência tem aberto uns espaços de diálogo muito interessantes. Agradeço aí ao Carlos e ao Eduardo que já foram pela possibilidade desse diálogo, a você, pela nossa colega que está fazendo a tradução em Libras também, e uma boa noite aí a todos e todas. Obrigada. Carlos, para a gente encerrando, eu queria que você falasse um pouco de como que a gente consegue construir, né, o caminho para reunir toda a região amazônica, a fauna, a flora e o meio ambiente, respeitando e desenvolvendo ao mesmo tempo. Pergunta de 1 milhão essa, né? Mas acho que são uma pergunta que tem vários ingredientes, mas eu vou começar pela base, que é a gente precisa voltar a ter uma ação de comando e controle sobre o ilícito na Amazônia, né? O ilícito é uma questão, ilícito ambiental, qualquer tipo de ilícito para muitos atores, é uma questão de percepção de risco, e, infelizmente, nos últimos anos, o risco do ilícito ambiental diminuiu muito. Então, a gente teve, vários indicadores aí, não é só o número os dados do desmatamento, mas o próprio número de autuações. Tudo isso indica claramente que hoje a gente tem uma percepção de que o ilícito vale a pena. Então, e o ilícito se juntando, não é só o ilícito ambiental, hoje ele está caminhando junto com vários outros tipos de ilícito que até há pouco tempo não andava, né? Então, tem ouro, grilagem, todo esse tipo de coisa está junto num nível que a gente não conhecia. Então, o primeiro passo para essa pergunta aí, como você falou, é voltar a ter uma percepção de que existe comando e controle, que o Estado está presente, que está atuando de forma inteligente, com inteligência, né, atuando nas áreas certas para coibir o ilícito. Em cima disso, aí sim você consegue criar, né, provavelmente resgatando o conceito aí de um PPCDAN, né, de uma política pública para combate ao desmatamento e para desenvolvimento da Amazônia, especialmente na sua última fase,
onde ela tinha já um quarto eixo ligado à promoção do desenvolvimento da região como um todo, né, de mobilização de recursos financeiros. Era um caminho que a gente estava indo bem, claro, era um desafio de décadas mesmo, né. Então, agora, alguns ingredientes que são fundamentais, né, a gente tem um sistema aí de áreas protegidas, considerando a bacia amazônica como um todo, com mais de 400 unidades, mais de 167 milhões de hectares, são 26%, ou em torno disso, da bacia amazônica como um todo, não só a parte brasileira, né? 15 a 20% desse território são populações indígenas, né? Estão protegendo direitos desses povos originários de estarem presentes nessa região. Então, tem que ter um componente forte de implementação desse sistema de áreas protegidas, não dá para ignorar. Parte desse sistema permite o uso sustentável, né? Então, a gente tem que fortalecer isso, e fora do sistema, essas cadeias de desenvolvimento da floresta em pé, sejam por os produtos tradicionais, sejam por novas agregações de valor aos produtos conhecidos, novos produtos que a gente permitam estabelecer cadeias nas unidades de uso sustentável e em outras áreas como alternativa para a geração de econômica em relação a uma pecuária de baixa produtividade. Também é parte desse, acho que aí meus colegas precederam, comentaram bem, é um processo de engajamento, não só da sociedade brasileira, mas de todas as sociedades dos países, dos 9 países da bacia amazônica, com a Amazônia, né? Esses países todos estão virados de costas para a Amazônia, né? A gente precisa realmente engajar sociedades em temas como desmatamento zero líquido, a implementação de sistemas de áreas protegidas, desenvolvimento dessas cadeias de produção, restauração das áreas que já foram degradadas, né, implementação da legislação. O sistema de terras indígenas, o componente das populações tradicionais, né, do sustentável, é um fator, né, esses outros mecanismos baseados em área para conservação precisam ser devidamente apoiados, né? Particularmente no Brasil, a implementação da Lei da Proteção da Vegetação Nativa também é um ingrediente fundamental, no sentido que os estados implementem os PRAs, os componentes da legislação da forma mais rápida possível. Fora das áreas protegidas, a gente precisa, seja desde reserva legal, PP, unidade de conservação, a gente precisa promover essas iniciativas baseadas em gestão integrada da paisagem, né? Então, a gente não pode olhar cadeia a cadeia, precisa olhar as cadeias de forma integrada, com um olhar para o território, promovendo a agrofloresta, né? Esse último volume que o Vasconcelos estava comentando, boa parte, né, da série, aí, o 7º volume, integração lavoura-pecuária, agrofloresta, agricultura regenerativa. A gente precisa caminhar com a pesquisa, silvicultura tropical, né? São várias questões que a gente precisa trabalhar, pesquisa e desenvolvimento para gerar conhecimento de como implementar isso. Então, a gente precisa de programas de pesquisa e desenvolvimento voltados à inovação, engajamento social. Tudo isso no que eu costumo chamar, que era quando eu estava no governo federal, uma preocupação muito grande, dentro de um arranjo que a gente chama um mix de políticas públicas, né? Então, a gente tem que ter política pública para aumentar a proteção, para criar incentivo, tem que ter política pública para melhorar o uso da terra, o planejamento da terra, política pública para dar inteligência ao uso da terra, né, criar espaço. Então, se a gente tem pecuária de baixa produtividade, ou pecuária em área que tem potencial para agricultura de grãos, é para lá que a gente deve estimular a agricultura de grãos para ir, em vez de querer converter novas áreas para expansão e atender a demanda. Dar essa inteligência espacial que a gente pode ter. Acho que esse é um pouco, sim, já estou há 34 anos trabalhando nessa área, um pouco do acumulado que fica assim na minha cabeça, assim, a minha visão dos ingredientes que a gente precisa para tentar responder essa pergunta. Também já fazendo aqui uso, né, da palavra dentro dos meus comentários finais, queria agradecer muito ao convite do Edson, é um prazer, acho que desde que eu estava vários anos que eu não participava de uma conferência, é ótimo estar aqui de novo, é uma iniciativa super importante, queria agradecer o convite, agradecer foi um prazer te conhecer, Vasconcelos, estar aqui junto com você, Mário,
Ana, obrigado. Você, acho que é Ione, né? Se eu não esqueci o nome da nossa colega aqui que está fazendo me ajudem, fazendo aqui As libras. Das libras, exatamente. Obrigado. Queria agradecer a todos, foi uma satisfação. Contem com a gente, vamos continuar agora, mais do que nunca, perseguindo os nossos sonhos aí, o nosso propósito de uma Amazônia diferente do que a gente conhece. Um abraço, gente. Obrigada. Bom, queria agradecer a participação de todos, um prazer ouvir de vocês, né? Como os caras nos falou, está 34 anos trabalhando na Amazônia, mas é um assunto urgente que o mundo está olhando para ele, então a gente está em plena COP27 no Egito, é um assunto que tem que ser o assunto da vez no mundo inteiro. Muito obrigada pela participação. Se você gostou da nossa conversa, por favor, curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal do Instituto Ethos. Diálogos como esse, bate-papos com pessoas que têm muito a enriquecer toda a discussão socioambiental que a gente faz aqui no Instituto, você pode acompanhar por aqui. Então, todo o conteúdo está disponível numa playlist aqui chamada Conferência Ethos 2022. Então, muito obrigada e até mais. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes. Somos a Sinergia, uma consultoria que oferece soluções para as realidades únicas de qualquer questão socioambiental. Por onde passamos, respeitamos as características culturais, geográficas e produtivas de cada comunidade. Nossa agenda ASG possui 25 compromissos para atuação sustentável, com objetivos ligados a recursos naturais, territórios e comunidades, pessoas, governança e compliance. Conte conosco. Deixe que a Sinergia seja seu agente de transformação.